Olá pessoal! O vídeo de hoje vai ser sobre estacas mentais. Vocês já ouviram falar nesse termo? Ou têm uma ideia do que isso possa significar? Antes de eu entrar no tema com vocês, eu quero começar o vídeo com uma história que vai ter analogia com o que eu vou explicar hoje. Tinha num circo um elefante pequenininho que ele ficava preso numa cordinha fincada no chão. Desde que ele tinha sido preso pela primeira vez, ele tentou sair. Aí ele tentava puxar com a patinha, puxava e nada acontecia. E assim ele tentou por muito e muito tempo. Até que chegou num dado momento que ele desistiu de tentar. O tempo foi passando e esse elefantinho foi crescendo e virou um elefantão, um elefante bem grande e forte. Só que o elefante grande e forte nem tentou sair daquela estaca, porque na mente dele ele já tinha criado uma crença de que ele era incapaz, de que ele não era forte, que ele não iria conseguir. E aí ele nem tentou sair daquela estaca que estava presa ao chão, que era do mesmo tamanho e a mesma força de quando ele era pequeno. Então, o que são as estacas mentais? São crenças que a gente traz na nossa vida sobre as nossas capacidades a partir de experiências anteriores que a gente teve e que a gente traz conosco agora, nesse momento, no futuro, como se elas fossem reais. Então é como se eu tivesse passado por uma experiência, seja na minha juventude, na minha infância, ou até mesmo recentemente, e não tivesse conseguido lidar com essa experiência, não tivesse conseguido administrar o que aconteceu, e a partir desse momento eu passo a acreditar que eu não conseguirei nunca mais resolver esse tipo de problema ou passar por esse tipo de situação. Então as estacas mentais fazem com que a gente estagne dentro das experiências que a gente teve. E isso leva a um prejuízo muito grande a respeito da nossa autoestima, da nossa autoconfiança e das nossas capacidades. Então as estacas mentais são extremamente prejudiciais. E como que a gente descobre, como que a gente trabalha com essas questões? Através da psicoterapia. Toda situação de carga emocional gera na gente, no nosso cérebro, uma alteração na estrutura do nosso neurônio. Então as experiências que acontecem com a gente, que são intensas, vamos pensar que na história do elefantinho, aquela experiência foi intensamente emocional ruim para ele. Aquilo gera uma alteração estrutural nos nossos neurônios. E aí o que acontece? Dali em diante, toda situação que for similar à situação que eu vivi, eu passo a sentir exatamente o que eu senti quando eu vivi a situação pela primeira vez. Olha só como isso funciona. E aí o que acontece? Como que a gente altera essa situação dentro da psicoterapia? A psicoterapia é um processo que ocorre com frequência para reforçar novos conteúdos na cabeça do paciente e assim produzir novas conexões sinápticas através do aprendizado repetido. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz numa folha, como que funciona essa conexão e o que acontece no nosso cérebro. E aí vocês vão entender como que isso funciona. Bom, então funciona mais ou menos assim. Aqui tá o neurônio. Ele tem algumas ramificações aqui. Nessas ramificações, ele vai fazer sinapse com outro neurônio aqui. Tá? Aqui ocorre a sinapse química, certo? Então, essa sinapse química aqui, ela é a chave para a gente compreender o aprendizado. Então, o aprendizado se dá aqui na nossa memória. E essa sinapse química, ela não é fixa. Ela é plástica. O que isso significa? Ela pode ser alterada pela atividade dela. Então, quando a gente está falando de memória de curto prazo, quando a gente ativa o sistema apenas uma vez, a gente só aumenta a função. Então, a gente libera mais neurotransmissores em experiências de memória de curto prazo.
Já na memória de longo prazo, a gente aciona os genes aqui da célula e aí a gente cria novas conexões sinápticas. E essa mudança estrutural que ocorre, ela ocorre durante o aprendizado ou durante o impacto emocional forte que a gente vive. Então, emocional forte ou aprendizado. Para o aprendizado ocorrer sem forte impacto emocional, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acionar isso aqui várias vezes. Várias vezes. Então, quanto mais a gente vai acionando a memória de longo prazo, mais novas conexões a gente cria. Então, se a gente não cria por fortes situações emocionais, a gente cria para o aprendizado. E dentro do aprendizado é onde se encontra a psicoterapia, que aí entra no processo de ressignificação das experiências. Olha que interessante. Então, eu consigo ressignificar as experiências que eu vivi por meio de um aprendizado que é repetido em frequência em psicoterapia. É isso, pessoal. Bom, agora que vocês já viram o vídeo e entenderam como funciona, aí tá mais uma vez a importância da gente buscar a psicoterapia, porque sozinhos nós não conseguimos desvendar o que aconteceu na nossa vida, nem muito menos saber como reorganizar isso daqui em diante. Então, tudo aquilo que eu não resolvo e que eu não fecho no meu ciclo, a tendência disso ser reativado várias e várias vezes é muito grande. E aí eu começo a ficar cada vez com uma autoestima mais prejudicada e menos confiante nas minhas capacidades de enfrentamento. Por isso é tão importante a gente lidar com essas questões, tá bom? Basicamente isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de se inscrever, assinem o canal e deixem os seus comentários com sugestões, tá bom? Muito obrigada!